precisamos ter um mínimo de consistência do governo Michel Temer para chegar a 2018. E essa consistência é a condição para que tenhamos uma eleição que não seja o domínio de outsiders, quer da direita, quer da esquerda. Este é o risco que temos. E o grande problema que se enfrenta é que se introduziu dentro do processo político brasileiro algo completamente inusitado, ou desconhecido por nós todos: a intolerância e o ódio, que inviabiliza o diálogo. E em política não se escolhe interlocutor. Em política se fala-se com quem está ali. Ponto. É a mesma coisa que exigir que o presidente Michel, que é aplaudido, está sendo aplaudido pelo início de sinais de recuperação econômica, acusar o presidente Michel de fazer a velha política, fazer o entendimento, negociando, entregando ministérios para partidos políticos. E essa crítica é feita diariamente na imprensa. Só me surge um problema. Tudo bem, vamos aceitar que seja isso verdadeiro. E qual é a solução? Nenhuma ponta. A academia é ótima para fazer a crítica do que se faz, mas absolutamente incapaz de dizer o que se possa fazer com eficácia. E, evidentemente, nessa situação de pinguela que estamos vivendo, o que temos que fazer? Como se consegue uma maioria no Congresso? Criticando o Congresso ou negociando com o Congresso? Ou seja, não se faz política sem considerar o entorno. E o entorno é o que está aí, e não aquilo que desejaríamos que fosse. Se desejamos que fosse, não vamos conseguir fazer governo. E, portanto, o que é fundamental é de que quer os personagens de oposição, quer os da situação, precisam ter, pelo menos, um mínimo de entendimento, sem renunciar às suas disputas eleitorais evidentes, um mínimo de entendimento para assegurar um 2018, uma eleição em 2018, que seja minimamente razoável em termos de alterações e de sucessão. Senão, vamos ter um Trump caboclo. Um Trump caboclo que pode ser tanto da direita como da esquerda. O governo erra quando discute a questão da Previdência Social. Começa a fazer conta. Meu caro vice-presidente, não adianta pretender apoio popular com contas. Não. Precisa encontrar o inimigo. Me lembro que o Roberto Campos, quando estava na Câmara, me contou certa feita que ele era assessor de Clemente Mariani, que era, na época, o ministro da Fazenda de Jânio Quadros. E ele, Roberto Campos, era o responsável pelos cálculos das tarifas públicas, preço da gasolina, etc. Ele vai a Clemente Mariani e expõe a necessidade de aumentar o preço da gasolina, porque a Petrobras ia mal, etc. Clemente diz o seguinte: vamos conversar com o presidente. Foi ele conversar e expor o problema para Jânio. Expõe o problema para Jânio, diz ele que começou a expor, o Jânio estava tirado da cadeira, com aquelas roupas safari que ele usava, lembra-se disso? Assim, e aí o Roberto, eu comecei a expor, mas vi que ele não estava ouvindo, e fraquejei na exposição de parte da minha sustentação. Terminou a minha exposição, o Jânio fez 3 perguntas. As 2 primeiras eram exatamente naqueles pontos que eu não tinha referido, e o que eu tinha omitido porque eu achava que eu não estava ouvindo. E a terceira pergunta foi o seguinte: professor, quem são os inimigos? Disse, olha, presidente, eu não tenho ideia do que seja isso, mas quem são os inimigos? E insistia: volte amanhã e voltaremos a conversar, mas me traga os inimigos. Foi embora, no dia seguinte volta ao gabinete no Planalto. Presidente, eu
examinei, não tenho ideia do que o senhor quer. Não se preocupe, senhor professor. Eu já tenho os inimigos. Mas lembre-se que para você ter apoio popular, nós precisamos ter um objeto de ódio. Porque o povo não se junta para amar, ele se junta para ter alguém a odiar. Foi embora para o Rio, chegou no Rio, Roberto liga o rádio, e o Jânio foi um dos primeiros a inaugurar aquele negócio Voz do Presidente, nas sextas-feiras, e então liga o rádio e ouve o presidente Jânio Quadros. Começa a fazer um discurso atacando os Estados Unidos. Brutalmente atacando os Estados Unidos, as pressões econômicas, etc., o mal que os americanos estão fazendo no Brasil, e termina anunciando a necessidade de aumentar a gasolina por causa dos americanos. O Roberto levou um susto, não tinha nada que ver uma coisa com a outra. Pergunta ao português que dirigia o táxi, mas veja senhor, está aumentando a gasolina, vai ser um problema para o senhor, diz o Roberto. E o motorista, é verdade, é um problema, mas esses americanos, filhos da P, não tem problema, vamos aumentar a gasolina. E ele chega, e aí vem a complementação, ele chegou no apartamento, ligou para o embaixador americano, que era conhecido dele, embaixador, aí disse, eu quero lhe telefonar para lhe explicar, eu não tenho... Não se preocupe. O presidente Jânio Quadros já nos avisou antes. Ou seja, isso mostra que uma frase do Dr. Ulisses, em 1987, nos dizia o seguinte, que em política até a raiva é combinada. Todos que foram indicados a membros do tribunal e submetidos em sabatina ao Senado, todos, historicamente, tinham uma relação direta ou indireta com o presidente que os indicou. Ou direta ou indireta. Eu, por exemplo, fui indicado pelo presidente Fernando Henrique, e a minha relação era direta com o Fernando Henrique. Zé Paulo Pertence foi indicado, tinha relação com o presidente Sarney. A diferença, portanto, não está na origem da indicação. A diferença é outra. É a origem da relação. Uns tinham sua relação direta ou indireta com o presidente que os indicou a partir de sua biografia. Outros só tinham relações. E aqueles que só tinham relações passaram a necessitar do tribunal para fazer a sua biografia. Ponto. E aí você identifica, digamos, os problemas. E observem mais. Um dos mecanismos mais, digamos, utilizáveis historicamente no tribunal por alguns ministros, que só tinham relações e não tinham biografia, era começar a demonstrar a sua independência em relação ao governo que lhe indicou. E era condição básica ter votos contrários ao governo, não tanto pelos conteúdos jurídicos, mas mais para afirmar a sua autonomia. Porque quer queira, quer não, para construir a tal de pinguela ou tal ponte, o diálogo tem que botar na mesa tanto Fernando Henrique como Lula. Nós podemos estar, você pode estar, ou alguém que está contra essa situação, mas é um fato que tem densidade eleitoral. E nós podemos impedir agora que ele não seja candidato? E por quê? Porque temos medo que ele seja eleito? Então tem que botar as coisas no chão e sentar na mesa. Senão não vai construir. E se nós proibirmos de ser candidato, nós estamos fazendo a mesma coisa que fizeram os militares. Contra nós. Nós não gostamos daquela época. E dissemos que aquilo era um ato ditatorial. É muito difícil viver no processo democrático. Principalmente se você conseguir começar a digamos, ter uma visão ideológica dos procedimentos
E nós começamos a ideologizar procedimentos porque não queremos alguns resultados que, eventualmente, os procedimentos possam dar.